Mas onde estão meus semelhantes na TV, nossos irmãos? Artista negro de atitude e expressão. Você se põe a perguntar por quê? Eu não sou racista, mas meu ponto de vista é que esse é o Brasil que eles querem, que existe evoluído e bonito, mas ser negro no destaque. Eles querem mostrar um país que não existe, esconde nossa raiz, milhões de negros assistem. É engraçado que de nós eles precisam, nosso dinheiro eles nunca discriminam. Minha pergunta aqui fica, desses artistas tão famosos, qual você se identifica? Então, desse Brandão, Moisés da Rocha, Saíde DJ1, Ivo Meirelles, Moleques de Rua e tal, da Zona Leste de São Paulo, Grupo DMN, pode crer, é isso aí. Acordo, escrevo, seleciono música, durmo de novo, acordo de novo, corro, seleciono coisas e tal. E sempre foi assim? Coisa, sempre, a vida inteira. O programa está no ar há 45 anos. 45 anos. Qual é o nome do programa? O Samba Pede Passagem. Então, desde criança, na igreja você canta. Está no ventre da mãe, você já está ouvindo o som, está ouvindo coro cantando. Minha mãe era cantora também, contralto, né? Cantora de coral também. Eu tinha aprendido um pouco de cavaquinho, meu pai tocava um pouquinho de violão. Mas a gente sempre ligado com música popular brasileira, com música folclórica, por causa do rádio também. O senhor lembra a primeira vez que você foi numa rádio? Lembro. Como é que foi? Era criancinha assim? Muita emoção, criança, moleque. Eu devia estar, acho que devia estar no terceiro ano já estava no Orfeão da escola. O Orfeão do grupo escolar Virgínia Ramalho, que era o grupo dos pobres, né? Aí nascemos nós, eu, minha irmã, a primogênita Gilda Rocha, né? Eu sou o segundo filho, Moisés da Rocha, e o terceiro filho do casal, João Batista Rocha, e a caçulinha, que é Ruth Arlete Rocha. 4 filhos, todos nascidos em Ourinhos. Qual era o nome do seu pai? Benedito Francisco da Rocha. O Dito Rocha, famoso Dito Rocha, excelente baixo profundo da Igreja Metodista em Ourinhos. Minha mãe, Maria José da Rocha, excelente contralto também, e musicista, também contralto da igreja, a qual nós pertencíamos, lá na rua São Paulo, em Ourinhos. E morando assim na periferia, ele trabalhou na Rede Ferro na Santa Catarina, depois trabalhou também tinha várias, ele como caiçara que era, nós somos descendentes, graças a Deus, dos povos originários, né? Tupi-Guarani, do Vale do Ribeira, mais precisamente de Iguape. E ele trabalhou numa companhia de circo, fazia trabalhos gerais na companhia de circo, Irmãos Robatino, que é uma companhia, claro, ele deve ter, Peralta como era, né, como todo garoto, deve ter acompanhado esse circo, e eu vim para São Paulo também, morar na casa do meu tio em Pirituba. Aí cheguei, mas eu me lembro que em 1958, dia do jogo da Seleção Brasileira, eu na Avenida São João, ouvindo o jogo no alto-falante, num poste esquina com a Duque de Caxias, ouvindo o poste. Eu estava em São Paulo, sozinho, né, com 15 anos de idade, sem saber o que ia acontecer, na esperança de trabalhar na VASP. Foi em 61, dei graças a Deus, né, porque aí fui para o Exército, lógico, a gente já foi, continuava trabalhando como doméstica, ajudando muita gente. A gente com a dificuldade de emprego sempre foi muito mais difícil para a gente, aquela coisa toda, né? E aí, então, eu entrei no Exército, logo me engajei, claro, né? Casa, comida, né, tal, tinha trabalho, mas tinha um local para ficar, isso é interessante, né? Oportunidade. Mas eu também gostava, adorava, achava que queria seguir carreira mesmo. E eu comecei a verificar que tinha uma relação que fazia a lista dos comunistas da região, por exemplo. Os comunistas da região. Então, eu estava fazendo aquela lista, certamente eu devo ter passado a fazer parte daquela lista também. Não me deixaram entrar mais na sessão, eu não entendi nada, né? Eu não estava sabendo de tudo ainda. Porque nós ficamos no Canal de Suez no 64 inteirinho, ficamos há 1 ano e pouco, demoraram para buscar a gente lá. A rádio não chegou lá, mas nem matando, né? De madrugada, um humorista, até tinha um programa humorístico, que é esse nome da rádio agora, mas a rádio mais famosa que tinha lá, falando do Recife para o mundo. Tal, e a gente ria, né? Para o mundo, né? A AM ainda, tal, pois lá no deserto do Sinai, onde a gente ficou, de madrugada, ficava o Alberto João Pereira Nepomuceno, um gaúcho,
De madrugada ele ficava no escuro, na barraca da gente, tudo apagado, e lá no escuro com cobertor, aquele barulho de ondas curtas, né? O AM, para conseguir ouvir alguma coisa dessa rádio, né? Já no meu tempo já ficávamos no chamado acantonamento, que é dentro daquelas filmes de guerra, pesca das casas de exército, aquelas barracas, né, tal. A gente já ficou nesse tipo de barraca, como tinha um quartel-general onde eu ficava, aquela coisa toda. Eu, como sempre, peixe, né, chefiava a banda do Brazilian Boys, era o crooner do Brazilian Boys, um conjunto que foi famoso que tinha lá. Sei porquê, estava perto vendo aquela coisa toda, vai lá, escondido e tal. Falei, mas tenente, e se de repente se eles estiverem com a razão? Foi nesse dia eu encerrei minha carreira no Exército. Eu não sabia se encerrei minha carreira. Não, era tudo preparado e tal. E lá a gente não tinha notícia nenhuma, os meios de comunicação. Os meios, a imprensa falada, escrita, tudo apoiando o golpe. Então, anunciavam só nas rádios o que queriam anunciar. Então, você montar um programa, por exemplo, montar um programa como o Mundo Negro, por exemplo, aí sim, eu já estou colado, já estou escolado, já sou sindicalista, sabe? Já estou por dentro de tudo, já estou correndo também, estou crente e ciente também que eu estou na lista, claro, né? Grevista, estou lá, estou ali, fazia parte da Anistia Internacional, né? E junto com o pessoal do Sindicato dos Jornalistas. Então o pessoal sabe que você está na lista, fazendo greve toda hora, correndo risco de vida, assim, ameaças. Sei lá, sair correr, ser escondido, disfarçado do ABC à noite, sabe? Tem passagens assim bravas. Então, quando eu chego aqui no programa Samba e Passagem, aí sim, já estou integrado ao MNU, ir lá fazer palestra como convidado no MNU também, sabe? E conviver com o pessoal que vai repartindo as preocupações e tarefas, né? O MNU nasce, ele se consolida mesmo num ato no Teatro Municipal, né? Daí que nasce todo mundo, está ali assistindo, acompanhando, toda a juventude toda, o pessoal matando operário, sabe? Matando trabalhador, perseguindo o racismo, preconceito racial, sabe? Polícia parando só a gente na rua. Lembrar da Frente Negra, que existia ali onde é hoje a Casa de Portugal, na Liberdade, por exemplo, movimentos sociais, os bailes, as festas, depois o surgimento também do Aristocrata Clube, sempre foi belas festas, tal. Mas o jovem negro mesmo, ele acaba seguindo esta tendência também do MNU, do Movimento Negro Unificado, ganhando visibilidade, tendo participação, botando a cara na rua mesmo, levando a sua arte para a rua. Ele sai praticamente dos porões, dos bailes de fundo de quintal de periferia, começam a tomar as ruas e participar dos grandes bailes em clubes, né? Primeiro a beca, sapato, né? Ninguém entrar de gorro, camiseta, sabe, chinelo, boné, essa coisa, não, o cara tem que ir na estica mesmo, eu estava na estica. E mais também uma coisa marcante da época foi o cabelo Black Power, né? O cabelo Black Power. Eu confesso que nunca fui, hoje não tenho mais nada do que já foi sucesso, né? Mas a gente era de lei carregar uma sacola, dentro da sacola tinha o velho garfo, que era o garfo que servia para daquele velho toque no penteado, né? Aquela coisa toda. Na difusora nós criamos a equipe, então, Black Soul Brothers. Black Soul Brothers, que entra para a história também. Na época existiam, nos anos 80, né? 70 para 80, existiam duas emissoras que disputavam entre si, audiência da juventude, principalmente dos bailes, grandes bailes que eram feitos, bailes black principalmente. É o surgimento das grandes equipes, mas a equipe de baile é formada e passa a competir também, a fazer seus bailes, mas tinha uma força, uma potência muito grande, a difusora, né? Ter uma emissora, né, para chamar de sua, era uma felicidade para a gente ter essa equipe. Eu era o apresentador, né, o locutor, ou chamado o MC, né, o mestre de cerimônia, aquela coisa toda, mas foi uma experiência muito interessante, que tudo, claro, em época de ditadura, imagine, né, negros se reunindo, você estava sempre visado, claro, né? E, lógico, os órgãos de segurança ficaram de olho nesses movimentos todos. Esses movimentos todos sempre foram acompanhados pelos órgãos de segurança como uma possível, como uma ameaça de organização, sabe, contra a ditadura, né? Contra o governo. Eu idealizei o programa, né?
idealizei o programa, que justamente com a existência do MNU, foi um grande momento de rádio também, não somente o espaço que já tinha dentro do programa Samba Pede Passagem, mas a gente sabia das ameaças, sabia das perseguições, mas um jeito descontraído de fazer, mas com seriedade, falando sobre racismo, falando sobre preconceito racial, contra todo tipo de preconceito, né? Meu movimento com o MNU, esse programa tem muito a ver. O programa vem numa esteira assim, do movimento, que depois do movimento do Panteras Negras, por exemplo, quando o negro, o jovem brasileiro negro, desperta também e passa a reivindicar, a protestar, sabe, exigir igualdade de direitos e tal. Thaís Matarazzo, falecida recentemente, pesquisadora e autora também, uma menina muito interessada pela cultura popular, ela fez uma pesquisa que vai de encontro, inclusive, à pesquisa do professor João Batista Borges, também da PUC, que ele fala sobre o negro no rádio até nos anos 50. E fala que até os anos 50, negro não era contratado como locutor. E a maioria dos negros, normalmente, tem boa voz, né? Normalmente, né? Você encontra muitos baixos, né? Destaca-se muito o negro e tal. E naquele tempo, né, você só trabalhava em rádio quem tinha voz grave, né, e tal. Mas negro, você vai encontrar... Eu começo em 67, eu encontrei acho que 1 ou 2 locutores negros, contando São Paulo e eu. E em São Paulo tinha um que fazia de madrugada, nunca tinha um destaque, devido destaque também. Foi, de fato, o primeiro programa de samba no FM no Brasil, foi o da Rádio Universidade de São Paulo. Mas a Rádio Universidade de São Paulo foi audaciosa, foi o primeiro programa de samba, primeiro programa sertanejo com Inesita Barroso, primeira rádio a tocar música nordestina, todos sertanejo, programa sertanejo, né? E samba principalmente. Começa aí. Para mim foi uma moleza, porque eu já cantava samba, conhecia samba, vivia de samba, né? Muito rádio, né? Ouvindo samba, muito rádio, essa coisa toda e tal. Tu ouve o guitarreiro Luiz Wagner, ele sempre dizia assim, trrr de samba, ele brincava, trrr de samba. Você lembra de um tronco de árvore, alguém batendo num tronco de árvore, tum, tum, tum. Você pode mudar, pode sair para qualquer ritmo, para blues, principalmente blues, música americana, você vai encontrar sempre uma batida, tem uma batida de África, sempre uma batida disso aí. O que é que você considera um critério para ser um bom samba para tocar no seu programa? O que precisa ter? Você não precisa ser um poeta tipo Luiz Carlos da Vila, né? Um rebuscado, um Cartola, um Nelson Cavaquinho, um Guilherme de Brito, tá, mas faça-me um favor, né? Fazer o pessoal pensar um pouco, falar sobre justiça social, falar sobre o dia a dia, falar sobre a história, um monte de coisas que foram tiradas e a qualidade musical, inclusive, também harmônica, tudo isso tem a ver com cultura, com preocupação de fazer bem. E outra, valorizar também, o pessoal tocava música, e tem rádio que ainda faz isso, mal dizia, mas dizia o nome do intérprete. Então, só você ouviu fulano de tal cantando música tal, máximo, né? E a gente tem uma preocupação toda em valorizar o compositor. Não tinha uma linha ideológica também, pela minha formação, minha preocupação social, tem muito a ver com o programa. As ações do programa, os programas que a gente criou depois na sequência lá também, os microfones, foi a rádio, alguém já escreveu que foi a rádio, o programa que abriu o microfone para as comunidades e para os movimentos sociais reivindicatórios. Tá? Já na USP, eu começo a minha integração com a Camisa Verde e Branco. Então, todos os eventos foram feitos pela Camisa Verde e Branco. A Camisa Verde e Branco sempre foi a pioneira, sabe, copiar os bons eventos do Rio de Samba, né? Trazer o pessoal do Carnaval, o delegado, por exemplo, Mestre Sala, quando a Camisa se transforma nos anos 72, quando a Camisa, Vai, saem de cordões carnavalescos e passam a se chamar Escola de Samba, o Carlos Alberto Tobias trouxe o delegado para treinar mestre de salas aqui em São Paulo e ajudar a formatar a escola para botar a escola na avenida também, né? E aí, todos os eventos feitos pelo Camisa Verde e Branco sempre foi feito em conjunto com o Samba Pede Passagem. Ninguém sabe, né? Pouca gente sabe. A Leci gravou o primeiro disco em São Paulo. Quando eu conheci que ela passa a fazer parte da caravana do Samba Pede Passagem, eu a abracei, lógico, né, nessa retomada de carreira dela, a gente gravou um disco dela com um conteúdo totalmente social, falando sobre sem terra, falando sobre o professor, falando sobre as profissões, falando sobre a mulher,
falando sobre a mãe, falando sobre o pagode, as festas, as aulas de samba que começaram e tal. Ela gravou nessa gravadora, foi o primeiro disco que ela fez. Santas Almas Benditas, aquela coisa toda e tal. Começa por aí. Você pode já visto quantas denúncias a gente não fez aqui o sambista, quando começa o momento do samba, praticamente, que é os anos aí 70, 80, 78, 80, começa aí, o auge do programa. Tinha reivindicação, estamos lá com o Dom Paulo Evaristo Arnes, falando sobre as coisas, perseguição, movimento sindical, perseguidos pela polícia, violência policial, camarada, o sambista, quando a efervescência surge os grupos de samba, a polícia tinha o prazer, principalmente a PM, prazer de madrugada, fazer o camarada deitar no barro, com aquela roupa toda de show, essa coisa, o cara ia lá no programa, isso denunciava, fazia denúncia, foi muito forte, realmente, foi marcante. Uma coisa que me deu mais prazer até do que tocar música foi servir de veículo, né? De porta-voz da periferia, do povo negro, né? Sendo que um programa que teve assim uma aceitação em todas as camadas sociais, isso pelos críticos, né? Os críticos de rádio e tal, meio, sempre disseram que, e pelo Ibope também, as pesquisas apontavam, o delegado ouvia, o preso ouvia também, sabe? O investigador ouvia, o médico ouvia, o enfermeiro, o faxineiro, sabe? Então, pegou todas as classes. Mas isso me emocionou bastante, sim, poder participar. Entrevistar pessoas importantes, como entrevistei Nelson Sargento, por exemplo, grande honra, Monarco da Portela, essas grandes figuras. Os deuses traçam o seu caminho e você não sabe nem como, daqui a pouco você já estou. Estou e já com sucesso, já aquela coisa toda, a imprensa toda, indo para o Rio toda hora, as gravadoras fazendo lá para assistir lançamento de Martinho da Vila, lançamento de Alcione. Por exemplo, no Teresa Santos, grande pensadora, grande cabeça feminina, exilada, foi publicitária de grandes agências, atriz, cantora, autoras de enredos de escolas de samba, passista da Mangueira, parceira do Martinho da Vila na Vila Isabel, autora de Kizomba, realizações e tal, trabalhamos muito juntos, tal, mas ela me trouxe até o estúdio o José dos Santos, quem assumiu a presidência de Angola, por exemplo. É aqui que surge também para o público, é em São Paulo que surge Zeca Pagodinho, Jovelina, Pérola Negra, esse movimento todo que é um divisor de águas no samba, não acontece no Rio, acontece aqui em São Paulo primeiro. Está aí esse disco de ouro, por exemplo, né? Marcando isso aí, grandes nomes, o poder que a gente chama de latinha, né? Que agora não tem mais meio que eu falo de latinha, né? Porque esse meio de divulgação tem de fazer muita coisa, não vai fazer milagre, não. Vai influenciar a pessoa a ter esperança, influenciar dando esperança para as pessoas, pelo menos. Eu acho que é só isso. A gente sempre fez a coisa aprendendo. Sempre, nunca querer chegar nariz empinado, eu sou o cara e tal. Você vai ouvir, sabe, transmitir, trocar experiências e tal. O que você se sente? Eu me sinto cumprindo missão. Missão que me foi dada, eu acho missão em cumprimento ainda. Não cumprida, em cumprimento ainda. Muito há que se fazer ainda e precisa muito mais espaço, muito mais tempo de rádio, TV, dos meios de comunicação. Há outros meios de comunicação, há espaço para todo mundo. Devem ser ocupados, mas sempre no mistério de servir como apoio, como socorro, sabe, como alavanca, como resistência. É mais que um amigo, é mais que um irmão. Na realidade, é uma afinidade muito grande, mesmo a gente não estando assim, juntos, né? Constantemente, mas ele está sempre no fundo do meu coração. Gerou também filhos maravilhosos. E eu só tenho que agradecer a Deus por ter conhecido Moisés da Rosa. Posso dizer que sou eternamente grata. Serei eternamente grata
pelos caminhos que me levaram até Moisés e tem me feito crescer como profissional e como ser humano a cada dia. Moisés é uma pessoa muito especial. Beijo, Moisés. Amo você, viu? Me incentivou muito para que eu continuasse com o perfil de fazer samba com assuntos importantes para a sociedade brasileira, fazer sambas com conteúdo social, né? Sambas que contavam a história de São Paulo, dos sambistas. Então são muitas coisas que o meu contato com Moisés da Rocha acabou reunindo na minha cabeça.